Ora, na grande entrevista desta semana está connosco o Luís Lelis, ele que é o Presidente da Comissão Executiva do Banco BAE. Banco BAE que recentemente abriu o seu capital em bolsa, parte dele, e que obviamente obrigou a algumas mudanças também naquilo que é o relacionamento do banco com o próprio mercado. Dr. Luís Lelis, foi assim ou não? Houve algumas mudanças neste relacionamento com o mercado ou não? Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que me dá, no momento em que nós celebramos, de facto, um ano desde que o banco se transformou numa sociedade aberta, com um conjunto de exigências e um escrutínio adicional àquilo que nós já nos vínhamos habituando. O setor financeiro bancário é altamente regulamentado e com um escrutínio permanente. E existia o escrutínio, fundamentalmente, do Banco Nacional de Angola. Quando nós nos transformamos numa sociedade aberta, o Banco BAE passa também a ter não só o escrutínio dos investidores, mas também do regulador, neste Agora tem caso a dois CMC. reguladores, né, a olhar para o E banco. este, para nós, é fundamental. É que sim, é o grande desafio. Como procurar harmonizar, como procurar estar em conformidade com a exigência de dois reguladores que procuram, acima de tudo, defender os interesses daqueles que investem no banco. O que é que mudou? Um escrutínio reforçado, um nível de exigência maior na elaboração de toda a informação em relação ao banco, porque é preciso muita transparência. É necessário que o relatório e contas que é divulgado e auditado reflita aquilo que nós estamos a fazer, para que os acionistas possam comparar face àquilo que foi o prospecto de abertura do capital em bolsa, que incluía o plano estratégico 2022-2027, incluía também o plano de negócios, onde os acionistas puderam determinar qual é que era a expectativa que nós estávamos a criar do ponto de vista de retorno dos capitais próprios face àquilo que está a acontecer. E então a equipa do BAE sentiu-se bastante honrada em fazer parte da história económica em Angola e em que o BAE se transformou na primeira sociedade cotada depois da independência e, portanto, esta honra é extensível a todos aqueles que continuam a acreditar no BAE como um instrumento para fazer investimento. Este trajeto na Bolsa está de acordo com aquilo que pensava, ou seja, um grande interesse no início, obviamente, que fez disparar os preços das ações, depois alguma estabilidade, depois uma subida novamente, depois uma retoma. Era este o caminho que pensava que ia acontecer? Nós, na realidade, esperávamos menos volatilidade. E, obviamente, que quando a volatilidade do preço das ações excede aquilo que é o normal, obviamente que obriga-nos a aprofundar os estudos e determinar exatamente o que é que se está a passar. Mas o sistema também é um pouco Era, propenso, ou seja, e era isso que eu eu queria. vou, eu vou, eu vou à plataforma, faço uma, Uma ação. uma, ação- uma intenção de compra, uma intenção de venda e mexe logo, não é? Exatamente. Este é o desafio. Eu gosto mais de olhar para as oportunidades. Claramente havia necessidade de nós avançarmos e institucionalizarmos o mercado bolsista em Angola. E ganhamos muita experiência neste processo. O BAE investiu um montante significativo, acima de tudo, para saber como se faz no nosso contexto. E o processo de abertura do capital em bolsa é um processo bastante complexo e que exigiu muita capacidade de muitos colaboradores, inclusivamente de consultores, para criar aquele prospecto, para assegurar que avançássemos então com com a transformação da sociedade em sociedade aberta. Obviamente que no mercado que hoje só tem duas sociedades cotadas, existe o desafio da profundidade deste mercado, que depois fica muito permissível a pequenas movimentações que causam esta volatilidade no preço. Nós continuamos a estudar, acreditamos que poderá ser mitigado o tema da volatilidade do preço de um ou do outro. Portanto, nós estamos a falar do BAE, de um concorrente que estão
que se transformaram em sociedades abertas, nós acreditamos que quando mais sociedades entrarem e conseguirmos criar, eu chamaria o Luanda Stock Index, podemos que reflete aquilo que é a economia do país, aí sim teremos menos efeito de operações que eu chamaria quase especulativas para testar como é que o mercado funciona. E nós verificamos, e aliás consultamos, e verificamos que algumas pessoas era mais para testar. Como é que isto funciona? Não é um elemento perfeito, não é uma estrutura perfeita, mas já demos o primeiro passo. O BAI deu o primeiro passo, a Caixa Angola também deu o primeiro passo. Agora estamos todos ansiosos que outras empresas também sigam o mesmo caminho. O BAE pensa colocar mais capital em bolsa, não? Neste momento não faz parte, aliás, isto não é informação pública, consta do plano estratégico 2022-2027, portanto não temos qualquer expectativa de colocar mais ações na Bolsa, portanto foram colocadas as ações no âmbito da privatização da participação da Sonangol e da Indiama no BAI e como está no plano estratégico não temos qualquer previsão neste momento. Esta ligação ao mercado de capitais, não apenas por estarem em bolsa, mas também porque trabalham com a bolsa, enfim, como corretores, levou-os também a ter que montar a Áurea no fundo, não é? E isto também é uma mudança ou não? Bom, isto é muito uma sequência da aprovação do regime geral das instituições financeiras, no seu artigo 440, se não me engano, que proíbe especificamente os bancos de fazerem negociação com títulos e valores mobiliários, a não ser aqueles de carteira própria. E, portanto, com este artigo, penso eu, o legislador procurou criar oportunidades de negócio para, portanto, complementar a cadeia do sistema de mercados de capitais. É um investimento que nós fizemos, nós obviamente tínhamos que cumprir com a lei e criamos a Áurea, esta sociedade distribuidora de valores mobiliários, que hoje está aí a concorrer com Que não tantas está outras. só a trabalhar com o BAE, se assim poderemos dizer. Aliás, portanto, e nem pode. Aliás, eles próprios comunicaram Claro, recentemente que estão a trabalhar com outro banco e, portanto, eles É têm... por isso que se chama Áurea, não se chama o Áurea- Não, BAE Bolsa, ou BAE de Capitais, como tem um dos seus concorrentes. Não? não, a denominação teve muito a ver e foi um processo bastante complexo aqui, e interessante. É sempre este tema da denominação, tem que ter uma raiz, um fundamento. E Áurea, portanto, acredito que tem origem numa expressão latina, não é? E que tem a ver com ouro, dourado. E está muito ligado com a perspectiva de agregar valor. Portanto, agregar valor. Vocês já passaram praticamente todos os vossos títulos para a Áurea, ou seja, inclusive um pouco mais à frente do que aquilo que era O obrigatório. processo está a correr bem. Nós, portanto, e foi bastante desafiante, porque muitas das vezes o legislador desenha a lei, o regulador desenha os regulamentos, mas depois a capacidade operativa, quer não só no caso do banco, como também da própria Áurea, tivemos bastantes desafios, mas o processo está a correr bem. Obviamente que nós temos, portanto, por exigência legal, nós não podemos recomendar aos nossos clientes que subscrevam, ou, portanto, que contratem os serviços da Áurea. Entendemos que a Áurea tem que sobreviver por si própria, tem que ter a capacidade de criar a narrativa comercial e um programa de dinamização comercial para atrair os clientes que tinham as suas carteiras que estavam sob custódia do Banco BAE. Agora, o grande desafio está em explicar aos clientes, portanto, como é que isto é feito, porque que isto é feito e, acima de tudo, garantir que a segurança e a confiança que têm no Banco BAE é assegurada do outro lado. E por isso é que o BAE... Vocês já tinham alguma experiência com a Nossa Seguros, por exemplo, ou seja, há aqui um processo, não diremos igual, mas similar, não é? Ou seja, onde há uma entidade que está no mercado aberto e que também é preciso explicar que a garantia daqui é a garantia dali, não é? Não tanto a garantia, não é? Portanto, fazer parte deste grupo financeiro ajuda claramente. E nós sabemos que qualquer negócio financeiro
o conceito de confiança, o conceito de crer é fundamental, e as pessoas precisam de sentir que por detrás destas marcas está uma marca com capital e com robustez e solidez que ultrapassa os nossos tempos. Não posso deixar de lhe perguntar. Por favor. Será que é no próximo relatório de contas, com esta abertura toda, que a gente já vai ter o nome de todos os acionistas, mesmo dos outros, que aparecem ainda hoje no relatório de contas ou não? A lei das sociedades comerciais é clara. Sim, eu sei que não é uma ilegalidade. É isso, não é isso que eu estou a dizer. Eu sei que não é uma ilegalidade. Estou a dizer, se este espírito aberto também... Bem, eu acho que esta questão deve ser, seria melhor colocada quer a CMC, quer a Bodiva. Portanto, do lado do BAI, portanto, os acionistas, aqueles que nós temos que divulgar no relatório de contas, estão divulgados. A verdade é que, e eu penso que deve ser este o foco. Até o ano passado, antes de nós nos transformarmos numa sociedade aberta, nós tínhamos pouco mais de 52, 54 acionistas. Hoje temos pouco mais de 1000 acionistas, dos quais perto de 400 com direito de voto. E para nós, esta é que deve ser o foco. Se antigamente havia os temas de que os PEPs dominavam os processos de decisão, que os PEPs estavam na estrutura acionista, e se considerava isto como um tema de pouca transparência, eu acredito que hoje, com o escrutínio que é feito, quer por via da informação que nós temos que divulgar, não é? E pelo modelo de governação que o Banco BAI tem desde 2004, que é um modelo dualista, permite, acima de tudo, mitigar algumas destes desafios ou percepções de que o banco ou as suas decisões são influenciadas por Mas muito está de acordo poucos. comigo que se tudo isso fosse divulgado, haveria uma maior transparência, não? Naquela altura, provavelmente. Hoje, portanto, a informação está aí. A informação está aí. Eu gostaria que não nos focássemos muito, portanto, em quem é, portanto, quem é que são as pessoas, mas no foco de que hoje qualquer pessoa que queira investir nas ações do BAI pode colocar as suas ordens na Bodiva e comprar ações do Banco BAI. 2. O banco tem um rating internacional. 3. Estamos sob um escrutínio permanente dos reguladores. Portanto, não me parece que a própria Bodiva, nas suas regras, não é, possa divulgar os nomes dos acionistas. Portanto, este escrutínio, penso eu, o BAE está em conformidade com as normas e as regras e as boas práticas internacionais? Está. Portanto, e eu acredito que é esta a nossa base, que deve ser a nossa base para avaliar aquilo que nós fazemos. O BAE hoje tem um peso, diremos, brutal, se assim poderemos dizer, no setor bancário. E claramente posiciona-se como o banco, diremos, mais importante, não é? Enfim, não está à frente nos rankings todos, mas como o banco mais importante. Há aqui também, o BAE tem que ser um exemplo, não é? Ou seja, sente essa pressão. O BAE tem que ser um exemplo, tem que fazer boas coisas, tem que se relacionar bem com as pessoas, tem que ter uma política de pessoal que não mereça dúvidas, tem que ter uma política ambiental que tanto se fala, ou seja, o BAE tem esta responsabilidade. Claramente. E quando eu vou repetindo várias vezes o tema do escrutínio, e o escrutínio é feito pelos vários parceiros sociais, começando pelos nossos colaboradores, onde nós definimos como, e consta na nossa declaração de visão, em que nós procuramos atrair, reter e desenvolver as melhores competências, está na nossa declaração de visão, nós queremos atrair as melhores competências que existem em Angola para implementar a nossa estratégia, nós queremos ter uma arquitetura de relação com os nossos fornecedores, porque são parceiros importantes, de equilíbrio, que nos permita implementar a estratégia a longo prazo. Portanto, com os reguladores, com os clientes, portanto, nós compreendemos a importância de ter atingido a classificação de sermos uma instituição
de dimensão significativa na nossa economia e temos que dar os bons exemplos, sim. Procuramos, desde que eu me recordo, desde o primeiro momento quando eu cheguei aqui ao Banco BAE e farei o próximo ano 20 anos, de que a orientação sempre foi seguir as melhores práticas internacionais, seguir estrito e rigorosamente com as regras de conformidade, porque se nós não seguirmos estrito e rigorosamente com isso, o risco de reputação é tão grande, que de um momento para o outro a instituição pode correr riscos. E como nós levamos isto muito próximo ao peito, entendemos que sim, nós temos que ser o bom exemplo. Obviamente que o sistema financeiro não se faz só com um banco. Portanto, nós entendemos que temos que ter um conjunto de outras instituições financeiras com dimensão, obviamente, mais ou menos idêntica, e depois concorremos pelo mérito da qualidade do nosso serviço e também da viabilidade da nossa oferta para com os clientes. Quando falamos isto, vimos agora o relatório do GAFI, o setor financeiro está bem, mas isso pode não implicar que Angola não vá para a lista cinzenta. Os Camarões foram agora, foram mais recentes, não é? Isso tem algum impacto, ou o banco tem, diremos, prestígio suficiente para aguentar Angola numa lista cinzenta? Ou seja, isso é uma coisa que o preocupa ou não? Não, preocupa muito. Preocupa-me porque o Banco BAE e o sistema financeiro bancário, desde 2011, 2012, investiram de forma significativa. Nós compreendemos desde o início a importância do sistema financeiro bancário e Angola como um todo cumprir com os ditames que eram exigidos pelo GAFI. Porque nós sabemos que há custos inerentes que são depois transferidos para a sociedade como um todo. E a banca investiu não só na formação, no desenvolvimento de capital humano, no modelo de governação, portanto, com a implementação de direções de compliance, gabinetes de controlo cambial, para assegurar que, do ponto de vista da arquitetura de conformidade, no combate, na prevenção ao branqueamento de capitais, no combate ao financiamento do terrorismo, portanto, nós percebemos que havia necessidade de termos arquiteturas robustas. Provavelmente o que terá acontecido, e nós também tivemos acesso ao relatório, nem tudo correu muito bem para o país como um todo. A mensagem que eu deixo aqui é que é importante perceber que todos nós, desde o cidadão lá no seu local onde vive, até o nível mais alto, temos que, enquanto atores no comércio internacional, enquanto participantes do sistema financeiro internacional, se nós não queremos ser excluídos ou se queremos também não constar das listas de países não conformes com custos enormes para a sociedade, temos que adotar estas boas práticas Há coisas que não dependem de vocês, não é? Quando falamos de justiça, registro de imóveis, enfim, tudo aquilo que é chamado a atenção naquele relatório, mas isso pode ter uma influência direta. Isto não? terá, e a verdade é que o custo para Angola será significativo. E nós sabemos disso, nós vimos isso em 2011, quando nós entramos, 2011, 2012, eu não me recordo, quando nós entramos pela primeira vez, há um custo financeiro que pode ser determinado. Este custo pode ser determinado. E eu, contas de macieiro, vamos dizer assim, eu diria que o custo é algo como que é um aumento de 10 a 14%, vamos dizer, 10 a 14 basis points, e é um custo massivo para um país que precisa de recursos para serem investidos na educação, na saúde, Todos nas esses infraestruturas. recursos ficam mais caros, ficam caríssimos. As operações ficam mais caras caras. porque quando os bancos correspondentes têm receio de trabalhar connosco. Porque por via do processo de de-risking, nós temos que encontrar outras formas para executar as instruções dos clientes. E é aí onde o custo vem. É aí onde o custo vem. Primeiro trimestre correu muito bem, bem, teve um crescimento exponencial dos lucros.
crescimento grande dos lucros, ou seja, fez neste trimestre quase, não digo tanto, mas eu sei que não é tanto, mas fez quase metade dos lucros do ano passado, neste primeiro trimestre. O que é que se deve a essa... Bom, os números estão lá, os números estão no balancete, mas em linguagem terra a terra, faz parte da nossa estratégia de gestão do ativo. O BAE hoje tem no seu balanço o ativo total do banco são cerca de 3,5 trilhões de kwanzas, e dos quais, porque eu sei que vai tocar neste tema, dos quais 2 trilhões estão em títulos e valores mobiliários. E o que nós temos procurado fazer é, dentro da carteira de títulos e valores mobiliários, portanto, adotar uma estratégia de investimento que nos permita diversificar o risco, não só o risco cambial, o risco da taxa de juros. E o que fizemos foi, portanto, visto que Angola já há alguns anos adotou de forma plena as normas IFRS, nós temos estado a procurar um equilíbrio entre títulos e valores mobiliários que estão registados a justo valor versus a custo amortizado. E na classificação destes títulos, a nossa sala de mercados implementou a estratégia que já vínhamos concebendo há um ano, e foi, portanto, tivemos aqui um ganho que se refletiu nos resultados do banco. Mas, portanto, novamente não podemos olhar para um período em si, é perceber a sustentabilidade deste modelo de negócio a médio e longo prazo, pois no âmbito do SREP, já o Banco Nacional de Angola havia chamado a necessidade de irmos reduzindo o peso dos títulos e valores mobiliários na composição dos nossos ativos e também na contribuição para o produto bancário. E é aí onde está o grande desafio. Segundo semestre, trambolhão do Kwanza. Isto não vai mexer nos lucros, até porque os bancos ganham dinheiro nestes trambolhões do Kwanza, não é? Se olhar para os nossos lucros, Eu ainda não vi, se olhar para os nossos... Não está disponível ainda. Mas se olhar para... Sim, nós temos os tabelões de bordo, mas se olhar para os números, vai perceber que nós, nos últimos 3 ou 4 anos, o peso da contribuição do negócio cambial tem vindo a reduzir de forma significativa. E isto não é o acaso, faz parte da nossa estratégia. Porque nós percebemos que na estrutura da nossa economia, se nós não diversificarmos, e sempre falamos mesmo da própria estrutura da economia do país, se não nos diversificarmos e irmos reduzindo o peso do setor petrolífero, portanto, Angola está em risco. No caso do Banco BAE, nós também fomos reestruturando o balanço do nosso, portanto, o nosso ativo para permitir, de facto, uma primeira diversificação. Falou do trambolhão do Kwanza. E, de facto, este é o tema do momento. E eu diria que, portanto, ia pedir, acima de tudo, muita calma, serenidade e tranquilidade. Acredito eu que houve um overshooting, muito resultado de nós não termos comunicado bem as expectativas. E um trabalho que vínhamos fazendo muito bem nos últimos 4 anos. E acredito eu que nos próximos dias nós vamos ver uma estabilização, porque conseguimos perceber que as pessoas também perceberam que há um novo normal na nossa economia e precisamos de gerir melhor as nossas ansiedades, porque se todos formos a correr no mesmo período atrás do que aquilo que está cada vez mais escasso, de facto vamos pagar um custo muito grande. Nós sabemos que a banca comercial, cerca de 70%, mais ou menos, dos cambiais que precisa, vai buscá-los às petrolíferas, enfim, falo em plataforma, 30% ia buscá-los ao Tesouro. Estes 30% deixaram de existir em abril e maio. Sim. O Tesouro sabia. O BNA sabia. Sim. Todos nós sabíamos. Então, porquê é que, toda a gente sabendo, porquê é que não se preparou um cenário, porquê é que, como é que é dizer, isto dá a impressão um pouco, olha, isto vai pegar fogo, ok, encosta-te aí, deixa lá ver até onde é que vai o fogo. Não deveria haver aqui uma maior responsabilidade, quer do Banco Central, quer do Tesouro, quer de vocês bancos, falar com os vossos clientes, colocar-lhes essa questão. Quando mencionou que toda a gente sabia, provavelmente era tão aparente a fotografia que ninguém quis acreditar. O Ministério das Finanças
nos últimos 5, 7 anos, tem sido muito transparente na divulgação, na apresentação pública do Plano Anual de Endividamento. Se for ao site do Sim, sim, Ministério não. das Finanças, os números Estão lá. lá estão. Está lá o pico de Lá maio. está. Está lá. Portanto, ninguém, penso eu que as pessoas que os economistas, os opinion makers, e as pessoas que têm sensibilidade para estes números perceberam claramente o que é que iria acontecer. Primeiro era o fim da moratória chinesa. Portanto, havendo o fim da moratória que foi negociada em 2020 por altura do Covid, com o fim desta moratória e aquilo que alguém chamou a tempestade perfeita, nós temos uma redução da produção petrolífera, temos uma redução do preço, há um choque petrolífero. Ora, se há um choque petrolífero, há uma redução das receitas dos dois lados. Do lado das receitas fiscais e também do lado daquilo que são as próprias receitas das petrolíferas. No entanto, o Tesouro, quando sai, é porque claramente as janelas de oportunidade de financiamento para o país se começaram a fechar, mas não só para Angola. Portanto, este é o segundo fator, o choque petrolífero e também o impacto do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, o impacto do aumento das taxas de juros na Europa, que fizeram com que, devido ao rating do nosso país, se tornasse incomportável ir buscar financiamentos neste momento. Até porque nós estamos a ir buscar linhas de financiamento e não propriamente financiamento para o país. Pois. Estamos a endividar-nos de uma forma que vai nos custar a todos no futuro. Não? Porque não traz benefício. Não é? A linha de financiamento traz a empresa, traz o equipamento, traz uma série de coisas. Não é? Eu vou tocar neste assunto, deixe-me só fechar. Portanto, nós caímos na tempestade perfeita. E o Tesouro, se há algo que Angola, que muitas das vezes nós não falamos, mas que Angola se preza, é procurar evitar o incumprimento ou o default em moeda estrangeira. E eu acredito que pessoalmente penso que é uma postura que Angola ganha mais mantendo. Sim. Portanto, e houve a opção de se acumularem reservas para liquidar. Portanto, nós este ano temos algo como 9 mil milhões. 9 mil milhões. O plano está ali, do serviço da dívida. Mas não acha que a Ministra das Finanças devia ter explicado isso antes de alguém? Eu digo a Ministra das Finanças... A minha opinião vale o que vale. Ou seja, para evitar um pouco ou seria contraproducente e o pânico seria maior. Como é que é dizer? O que eu acho vale o que vale, João Armando. O que eu acho vale Mas o que é um vale. operador importante, é o maior banco, não é? E tem reflexos diretos. Sim, mas eu penso que mais do que olharmos para o passado é o que temos que olhar para a frente. E eu acredito que nos últimos 2, 3 dias temos visto a equipe económica como um todo tem estado a procurar É verdade. comunicar, portanto, quer ser o seu ministro de Estado da Coordenação Económica, Demorou 3 semanas para falar, mas falou, isso também é verdade. mas falou. Sim, sim. Eu penso que o tema tem que ser veio e comunicou. Sim. Portanto, e o tema é que há um programa de emergência em que nós temos que, de facto, começar a produzir mais em Angola. Porque, portanto, e também as finanças, a senhora Ministra das Finanças também esteve. E teve a explicar qual é que é a estratégia de gestão da dívida pública. Esta crise é resultado de um endividamento bastante significativo da nossa economia. Todos estamos de acordo. Tem muito a ver com não houve diversificação económica. Ou seja, o país não conseguiu, numa fase de crise, produzir para substituir importações e para segurar a sua moeda. Mas temos que assumir que quando nós falamos país, nós falamos de todos nós. Sim, claro. De todos nós. Agora, também não podemos não podemos esquecer que hoje, quando nós vamos para as grandes superfícies comerciais, quando nós vamos para os mercados informais, nós vemos uma forte componente da produção nacional. Assim, o grande tema... É uma porcentagem muito pequena, porque senão não tínhamos tido problemas na moeda. Tínhamos feito esta substituição tranquila. Exato. A gente também não se pode querer... Mas existe, mas a questão é já existe, João Armando, existe ou não existe? Existe alguma, sim, claro. Portanto, e nós vamos vendo isso. Agora, temos temas por exemplo, na Matala, temos batata e cebola que não consegue chegar aos grandes centros de consumo. Portanto, é o tema agora das vias. E este é um tema que tem que ser abordado.
Este é um tema com toda a transparência, porque do nosso ponto de vista, quando se fala de a banca não conceder crédito, entre os diversos fatores, é que nós podemos conceder e queremos conceder mais crédito direto à economia, mas se eu financiar alguém que está ali a produzir, portanto, em Chicala-Choluanga, portanto, na Caama, Matala e outras áreas, para trazer os bens e serviços para os grandes centros de consumo, é um desafio. Portanto, as estradas, temos que recuperar essas vias, as vias, porque os custos logísticos hoje são muito altos. Mas os bancos continuam a emprestam ao Estado, não é? Através dos... Fazem crédito ao Estado através dos títulos, não é? E isto, como é que dizer, não é possível fazer de manhã crédito para o milho e à tarde comprar títulos. Como é que dizer, há uma coisa ou outra. Tem de haver aqui uma... Eu entendo que o dinheiro não é... Bom, o negócio bancário é muito simples. Nós captamos recursos, Claro. constituímos reservas obrigatórias e depois aplicamos em crédito ou títulos e valores mobiliários. E, de facto, há um reconhecimento já de há muitos anos de que nós vivemos, vamos convivendo com um fenómeno que em economia se chama o crowding out. A forma como o crowding out pode ser reduzido é continuar a melhorar o ambiente de negócio. Porque, de qualquer das formas, reclama-se muito, fala-se muito que o Estado ou os bancos só aplicam nos títulos. Mas depois, o que é que o Tesouro Nacional faz com estes recursos? Paga salários, portanto, conduz a política económica, portanto, mas há uma mensagem, uma orientação estratégica agora para retirar a intervenção do Estado, a intervenção direta do Estado na economia. Mas quando os títulos, como no caso que me falou, no caso do BAE, valem 2/3 dos ativos, é muito difícil haver diversificação económica, ou seja, Este é um processo agora. Isto, Mas isso é muito nós difícil. temos que ser completamente transparentes. Não só o caso do BAE, mas Sim, também dos outros os bancos, principais bancos. que retirar de forma repentina o peso do investimento nos títulos e valores mobiliários é quase que irresponsável. Portanto, mas agora temos que fazer um plano nos próximos 10 anos e ir reduzindo este peso. Para nós concedermos mais crédito à economia, na minha perspectiva, e eu tenho comunicado várias vezes, é necessário, e consta da estratégia de longo prazo Angola 2050, é necessário nós tomarmos uma ação pragmática, direta, naquilo que se chamam, algumas pessoas chamam, os custos de estrutura do nosso país. Portanto, hoje temos fatores que estão identificados no Doing Business Angola que não nos tornam competitivos. E as pessoas pensam sempre, se eu olho para Angola versus os países que estão aqui à volta, não é? Eu preciso de perceber aonde é que eu vou ter o retorno ajustado ao risco. E o grande foco, na minha perspectiva, tem que ser melhorar o ambiente de negócio. Não vale a pena nós continuarmos com a cabeça na areia, enterrada na areia. Eu normalmente resisti durante muito tempo a fazer estes comentários públicos, mas eu vou ser avô e estou preocupado com a minha neta, O que vai deixar. o que vou deixar. E quando algumas pessoas entendem que o relatório do Doing Business não é importante, Como já não é? Como nós já ouvimos, né? me preocupa, porque nós estamos a concorrer com a África do Sul, com a RDC, com a Zâmbia, para atrair capitais, o investimento direto estrangeiro. E quando temos temas tão simples quando a Câmara de Comércio, a Câmara de um tribunal, para resolver as disputas comerciais, a execução de garantias, os contratos, a formalização de contratos, os títulos sobre a terra e os imóveis, Aliás, os títulos de registro, é um está problema. tudo no relatório do GAFI. Então, queremos conceder crédito, mas quando o cliente não cumprir com o contrato de mútuo, é importante que o banco tenha a capacidade de o executar imediatamente. Porque se eu tiver a capacidade de executar e recuperar parte do capital, rapidamente esses recursos deixam de estar ociosos. E criamos uma cultura em que
não se dá crédito, concede-se crédito, porque os recursos que eu emprestei ao João Armando são recursos de terceiros. Na nossa estrutura, os nossos fundos próprios são pouco mais de 500 mil milhões de kwanzas. O resto não é, são depósitos de clientes. E o cliente, quando for ao banco, quando for ao ATM, ele não quer receber terreno, ele não quer receber imóveis. Não é isso. Ele quer receber o seu dinheiro. E para isso a estrutura tem que funcionar de forma sincronizada. De forma sincronizada. A responsabilidade que de forma insistente se passa para os bancos, é preciso perceber exatamente, não é, qual é o fundamento. E o Banco Nacional de Angola tem um paper de 2013 onde diz claramente o caminho. Já se passaram 10 anos. Sim. Deixe-me perguntar-lhe, para fecharmos aqui a questão do trambolhão do Kwanza, da Revolução. Vou-lhe colocar a questão, enfim, não me respondeu diretamente, mas eu vou-lhe colocar diretamente. Os grandes bancos ganharam ou não ganharam muito dinheiro com este trambolhão cambial? Eu acho que não. Digo-lhe diretamente e vamos ver os números. Portanto, não é de interesse. E daquilo que eu conheço, os bancos, não é do interesse dos bancos, não foi interesse dos bancos. Eu tenho que deixar isso claro. Depreciar o valor da moeda. Porque o impacto para a economia como um todo é muito grande. Quando o quando o Kwanza desvaloriza, torna-se mais caro a vida do cidadão como um todo. E o risco do aumento do incumprimento do crédito, da redução do consumo, da redução da atividade das empresas é muito grande. Portanto, nunca seria do interesse, pelo menos no contexto que aconteceu agora, dos bancos tanto a terem, pelo menos o banco que eu lidero, a Comissão Executiva, de agir para depreciar o Kwanza. Volume no novo normal. Temos que nos habituar ao novo Sim, normal. senhor. O novo normal é este, 820 kwanzas por dólar, 900 por euro. É isto o novo normal. É isto que nós temos que nos habituar e é isto. E aqui eu vou emitir uma opinião muito pessoal. O que aconteceu ao Kwanza neste período me parece ter sido aquilo que o Alan Greenspan chamou quando aconteceu a crise de 2007, 2008, não é? A irracionalidade dos atores económicos num momento em que não conseguiam perceber o que estava a acontecer. Ainda assim, eu não acredito que as taxas que nós vemos atuais sejam as taxas que refletem aquilo que é o nível da nossa economia. Acha que o Portanto, Kwanza vale mais do que os valores que tem hoje? eu acredito que o valor atual não reflete aquilo que é a economia. Acredito que também, portanto, ao nível dos 500, estava um bocadinho. A Fitch fala em É, por- 760 até ao final do ano. eu acredito que no nível dos 700 é o valor natural para aquilo que é. Quando nós olhamos para os números da nossa economia, aí à volta dos 700. Sim, já tem título. Ó. Vamos olhar aqui um pouco para aquilo que é o projeto BAE. Sim, senhor. Eu lembro-me, a última entrevista que me deu foi em novembro de 2019. Foi daqui também na sala. E uma coisa que me dizia na altura era que, e já vamos falar do projeto de internacionalização do BAE, mas dizia-me, relativamente ao mercado, que existiam bancos a mais em Angola. Ainda pensa assim, não? Foi muito mal interpretado. Foi muito mal interpretado. Eu acredito que, e talvez tentar rephrase, voltar e explicar porque é que eu disse 3 isso. anos e meio. Exatamente. A nossa economia, portanto, tem a dimensão que tem, 32 milhões de habitantes, com um PIB um bocadinho acima dos 100 bilhões, 100 bilhões de dólares. E nós acabamos por ter 4 ou 5 bancos que têm cerca de 80 ou 90% dos ativos totais. Penso que continuo a acreditar que
devido às exigências decorrentes do processo de SREP, a complexidade do conjunto de estruturas que nós temos que implementar e o facto do número de pessoas qualificadas ser bastante reduzido, penso tornar bastante desafiante para os bancos mais pequenos, que jogam o seu papel, que têm feito o seu papel. Deve ser bastante exigente e complexo gerir no atual contexto e num contexto em que a componente cambial será cada vez mais exígua. Acredito eu que, reitero, que eu acho que há bancos a mais. Acredito que, mas este é um processo natural que vai decorrer os próximos anos e que vai levar eventualmente a fusões e integrações. O BAE está aberto a isso? Ou seja, o BAE vê essa oportunidade? Na nossa estratégia 2022-2027 não consta, portanto, a possibilidade de nós fazermos fusões ou integrações. Aliás, nós no âmbito do projeto que está no plano estratégico e no prospecto que nós divulgamos, nós temos estado a falar do projeto de desconsolidação. Desconsolidação, tanto mais que por este motivo, nós recentemente concluímos o processo de integração das operações do BMF e que desapareceu do mercado, de facto. E porquê é que os grandes grupos bancários internacionais, e falo europeus, americanos, não têm uma presença mais ativa no nosso mercado? Temos o Standard, temos agora o Access. Porquê é que não há outros? Enfim, a Caixa, enfim, pressionado pelo Banco Europeu, quer desfazer-se da sua participação, mas porquê é que não temos porquê é que não temos estes grupos bancários internacionais mais interessados no nosso mercado? Eu não tenho informação concreta. Posso especular com base nas afirmações que eu fiz anteriormente e que têm a ver, de facto, também com o ambiente de negócios. Portanto, por que uma instituição financeira poderia achar atrativa a implementação em Angola? O que é que venho criar com todos os requisitos legais, regulamentares, a introdução do SREP, enfim, a complexidade que é de implementar-se em Angola, qual é que é a atratividade? Eu penso que quem está nas áreas de análise de investimentos olha para isso e acredito em Angola. Eu acredito e todos os dias levanto-me e às vezes vou dormir muito tarde a ver como é que nós podemos continuar a contribuir para Angola ser um bom país para morrer, não é? E quando digo isso é porque nós, enquanto pessoas que nasceram nesta terra, temos a cultura de estar próximo dos nossos. No momento, acredito eu que no momento final das nossas vidas, queremos estar rodeados dos nossos e não morrer lá fora sozinho num hospital, abandonado. E então, este conceito de fazer um bom país, não só para viver, mas também para nós acabarmos... Para envelhecer, como eu escrevi no editorial desta semana. Tanto mais do que isso é como é que nós continuamos a criar as condições para que Angola seja atrativa. Angola tem que ser mais atrativo. Os grandes fundos de investimento, quando olham, e os bancos, quando olham, dizem: eu vou colocar, quando eles fazem a gestão de portfólio de investimentos, eles dizem: olha, para a África do Sul, para a Zâmbia, para a RDC, para o Congo, Gabão, os países que são da nossa concorrência. Porque ele também tem que procurar um retorno dos investimentos, dos aforradores. E quando ele olha para Angola, diz provavelmente não é tão competitivo como os outros países. E é essa análise, esse diagnóstico, que eu espero que não me interpretem mal quando essa entrevista for divulgada, mas pensarmos de que, de facto, este país tem um potencial enorme. Este país tem um potencial enorme. Somente temos que tornarmos, como é que eu posso dizer? Temos que tornar o nosso país
mais competitivo e mais atrativo para o investimento privado. E pode ser investimento estrangeiro, como pode ser também investimento nacional. E é esta discussão que eu penso que quer. O nosso capital é muito mais investido fora do que investido dentro, basta olhar para os números, não é? Ou seja, as nossas transferências para o exterior, algumas, enfim, com essa justificação de investimento, são muito maiores do que são as entradas de investimento direto estrangeiro. E a discussão tem que ser feita, como é que nós garantimos temos que olhar para que isso, as pessoas também continuem a colocar. Ninguém está a dizer, eu não digo que as pessoas não possam ter o direito de fazer aquilo que querem dos seus, Claro. com as suas poupanças. Sim, claro. Percebe? Portanto, não é. Mas por que as pessoas continuam a exportar rendimentos? Exatamente. Isso é confiança. É o tema. É E confiança. a confiança está associada a quê? Ao ambiente de negócio. Porque se eu acreditar que a economia vai crescer, vai criar mais empregos de valor, eu vou colocar os meus recursos, como você disse, não é? O país bom para envelhecer. E, portanto, e todos nós somos atores. Todos nós somos atores e temos que contribuir para este processo. Agora, pés assentes no chão. Ele vai levar algum tempo. O processo da reestruturação da nossa economia, que começa, na minha perspectiva, deve começar com a melhoria significativa do ambiente de negócios. E eu fiz um comentário que, quando do início do plano, da discussão da estratégia Angola, longo prazo Angola 2050, e algumas pessoas não perceberam bem, mas eu dizia que a secção sobre a melhoria do ambiente de negócios está exatamente no meio do relatório de 429 páginas, não é? Quando deveria ser, na minha perspectiva, dizer, nós temos que atacar isto. Porque se nós estamos a dizer que só em 2050 é que nós vamos chegar próximo à África do Sul, do ponto de vista da qualificação, do ponto de vista da percepção do ambiente de negócios, o que é que nós estamos a dizer? Sim. Eu não sei. Mas é uma opinião pessoal, vale o que vale. Olhando para o crescimento da Dubai, olhando o crescimento em termos de grupo, o grupo tem vindo, o banco primeiro, mas também há outras atividades, a internacionalizar-se pouco a pouco, não é? Portugal, Cabo Verde, Santo Tomé. Qual é a estratégia dele? Bom, no prospecto e no plano estratégico que está divulgado no nosso portal, portanto, a estratégia 2022-2027, nós não temos perspectiva de continuar aquele processo de internacionalização que esteve praticamente até na gênese. Banco, portanto, o BAI foi criado em 1996, não é? E em 97 já tínhamos o BAI Europa. Não é? Em 2008 tínhamos o BAI Cabo Verde, mas antes também tínhamos a participação no BISP e tentamos também fazer uma experiência no Brasil. Olhamos também para a África do Sul. Mas depois de uma profunda reflexão estratégica, portanto, no ciclo de planeamento estratégico 2010-2015, verificamos que nós tínhamos primeiro que consolidar aqui em Angola. Nós precisamos de fazer muito bem banca em Angola para termos vantagens competitivas e comparativas para nos internacionalizarmos. Isto não significa que nós não estamos a olhar para fora. Nós procuramos seguir os fluxos financeiros dos operadores económicos que estão aqui em Angola e procuramos ter hoje soluções adequadas àquilo que são as suas necessidades, fundamentalmente com bancos correspondentes. Com bancos correspondentes, exatamente. Ou seja, em termos daquilo que serão novas estruturas lá fora, para já não. Não consta do plano estratégico 2022 e 2027. Nem que houver uma oportunidade. Não consta. Neste momento, poderíamos... Eu não posso... Claro, obviamente. Depende também. O plano estratégico foi bastante debatido, bastante dialogado, e o consenso é que
consolidar em Angola, fazer bem em Angola, portanto, que é a nossa base. E depois de nós sabermos fazer bem em Angola, de acordo com os ditames da lei e da regulamentação, aí sim olhar para outras oportunidades. E isto é lá para depois de 2027. Quando um concorrente passa ou irá passar por um processo de privatização ou de venda ou do seu capital, como o BFA, de parte do seu capital, isso preocupa o BAE ou não? O BAE está atento a esta solução? Nós estamos atentos. A informação que nós temos é a informação que está divulgada por vocês, os jornalistas. Não temos nem mais nem menos informação. Mas nós Mas seria um bom negócio para o BAE? acompanhamos porque nós entendemos que há ativos bastante interessantes do ponto de vista daquilo que é o contributo que podem dar para a diversificação da nossa economia. Nós entendemos que tem que existir concorrência, entendemos também que é possível que esses ativos é necessário, não é possível, é necessário que esses ativos sejam protegidos. São ativos que custaram muito portanto, à economia angolana e devem ser no máximo protegidos, porque há competências, há capacidades, há todo um conjunto de variáveis que fazem com que estes ativos possam contribuir para o crescimento de Angola. Olhamos para eles, mas se olhar para os nossos números, eu sei onde é que quer chegar, é um, pro- é um processo desafiante. É um processo desafiante. Poderia o BAE interessar-se por uma operação deste género? Não, esta não, em princípio, porque já está na mas isto seria interessante para o BAE? No nosso plano estratégico e no nosso prospecto, nós referenciamos que privilegiamos o crescimento orgânico. Porque normalmente, e aquilo que são as estatísticas que nós vimos nas nossas discussões internas, os processos de fusão de instituições, acredito que são 90% falham. E falham por diversas questões. Mas é uma maneira de ver o copo, a outra. 10% dá certo. Tá certo. Mas existem outras prioridades neste momento, que é nós não podemos, nós precisamos de ter foco e, e o nosso foco neste ciclo de planeamento estratégico é de facto sermos os melhores naquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos neste momento e que e procuramos fazer é de facto alargar a nossa base de clientes. Esta semana devemos ter atingido 2.200.000 clientes ativos. Nós estamos a crescer a uma taxa de perto de 8.000 clientes por semana. Portanto, e isto tem sido, portanto, grande elemento de surpresa. Nós devemos dizer isso, mas porque nós criamos uma ou duas soluções que experimentamos, fizemos uns pilotos nos últimos 2 anos e posso aqui mencionar claramente. Um é a solução de crédito Adianta Já, que é um crédito sem grandes desafios, sem grande complexidade e que está virado para o mass market, o chamado extrato D e E, mas ainda assim vemos o extrato C também com a presença forte, que é um crédito que você vai para a solução do Pai Direto, portanto, com base nos seus saldos médios nos últimos 3 meses, olhando também para a CIRC, o dinheiro é disponibilizado de forma instantânea. Tivemos um impacto enorme naquilo que foi a demanda sobre a nossa plataforma tecnológica do Buy Direto. Houve momentos em que caiu mesmo, por causa da procura, e tivemos que fazer novos investimentos para adotá-la. E mais do que isso, um crédito sem grande complexidade, sem grandes exigências de garantias, a taxa de incumprimento é surpreendente. Ela está abaixo da taxa de incumprimento média do banco. O que isto diz? O angolano paga. Sim, sim. O angolano paga.
Pelo menos esse angolano, pá. Esse que está a falar, se recorre. Porque há aqui um aspecto interessantíssimo. Sabe que eu estive a fazer estive a olhar para as imparidades que vocês criaram. Isto a propósito, enfim, dessa peça que deu algum brado aqui dos homens do Quinaxix, não é? Para nos podermos defender, não é? Como é óbvio, não é? Tivemos que fazer o estudo todo. E achei interessantíssimo uma questão que 1/3 de todo o crédito que o BAE deu nos últimos 15 anos ou foi sujeito a imparidades ou é crédito não pago. Isto não lhe merece comentário nenhum. Fazer banca, o risco está inerente no negócio bancário. No negócio bancário. Constituir imparidades não significa necessariamente perda. Significa uma postura mais ou menos conservadora em relação à gestão do crédito. E como o João Armando também sabe, o BAE, desde o seu início, e mais ativamente a partir de 2010, tem uma postura bastante conservadora em relação ao crédito que concede. Quando nós começamos a perceber ou a pressentir que algo não corre bem, nós iniciamos um processo de reforço de imparidades, quer imparidades específicas, portanto, na análise da carteira de crédito, nós olhamos individualmente para a carteira de forma individual e depois coletiva. E se sentirmos que por via da estrutura da económica do país, por via da situação como, por exemplo, foi a crise resultante da Covid, o conflito russo-ucraniano, os nossos mutuários terão dificuldade em cumprir com o seu plano financeiro, resultante do crédito, nós reforçamos as imparidades, que depois podem ser revertidas em caso da melhoria do seu desempenho económico. Portanto, essa postura, assim também como uma postura bastante conservadora no rácio de distribuição de dividendos, faz com que o banco tenha o rating que tem. Portanto, consegue-se perceber que, associado à nossa estratégia, que somos bastante conservadores, que estamos bastante, porque para nós a missão que nos foi dada é construir uma instituição financeira bancária que ultrapasse as nossas vidas. E, portanto, é que nós temos essa atitude conservadora. Algumas pessoas, inclusivamente, dizem, algumas pessoas que vêm cá solicitar crédito, vocês são impossíveis, vocês são complicados. A boa maneira de se falar. Sim, porque nós queremos deixar uma instituição financeira que sirva a este país a muito longo prazo. Nesse levantamento que nós fizemos, também ficou claro que o grau de incumprimento, ou pelo menos, enfim, estamos a falar fundamentalmente de grandes empréstimos, ou seja, os angolanos que pedem menos são mais cumpridores do que aqueles que pedem muito. Esta é a ideia que tem. Bem, isto na realidade, não estou falando. Não, eu acredito, já tive esta opinião, hoje, passado 20 anos aqui nesta instituição, e olhando a causa raiz, não só aquilo que nós vemos, a fotografia que nós vemos, mas olhando a causa raiz, provavelmente alguns de nós tinham uma perspectiva diferente do que iria acontecer ao nosso país. Muito contagiados com aquelas taxas de crescimento que nós observamos entre 2006 e 2008, mais ou menos, em que Angola estava a crescer a 2 dígitos, mas 2 dígitos quase a 20%. A 20%. E se muitos dos créditos que foram concedidos naquela altura e que hoje provavelmente estão em situação desafiante, foram concedidos nessa altura. 2, a nossa inexperiência também. Agora, isto tem que ser resolvido a médio e longo prazo. Tem que se tomar decisões complexas em relação a esses ativos. Resultado da nossa experiência,
alargar a base de clientes, ir para segmentos onde nós historicamente não íamos, não é? E é aí onde nós estamos a crescer de forma bastante interessante. Nós vamos continuar o processo da diversificação da carteira, da nossa carteira de crédito, por via da diversificação da carteira de clientes. Continua a ser muito difícil executar um mal parado? Ou é? Ainda é difícil. Ainda é difícil. Eu tenho que dizer isto de forma aberta, portanto, e de forma transparente. Isso é que leva muitas vezes, às vezes, os bancos a terem essa paciência, como está a dizer. Porque Vamos resolver a médio prazo. nós acreditamos, mas como também consta da estratégia de longo prazo 2000, Angola 2050, e provavelmente algumas pessoas vão ouvir, é que trazendo o tema do ambiente de negócio e termos a capacidade de introduzir processos de execução de garantias mais céleres, processos de formalização dos contratos e formalização das garantias mais céleres, nós teremos certamente condições mais atrativas para conceder mais créditos, executando quando as coisas correrem mal. Mas como eu disse, os angolanos e os estrangeiros que escolheram Angola, um país para envelhecer, são bons pagadores. São bons pagadores. Obviamente que há alguns que têm a infelicidade das coisas não correrem bem. E isso é normal. Mas o importante é que entre o processo da negociação, o processo da arbitragem e o processo da negociação, haja equilíbrio. E é preciso que as coisas funcionem. Em cadeia, de forma harmonizada. Harmonizada, porque senão fica difícil. É bastante desafiante. Deixe-me falar-lhe aqui só de duas questões também que me parecem importantes. Uma delas tem a ver com aquilo que é a estrutura hoje de um banco. Eu lembro que nós falámos no último fórum banca onde esteve, em 2020, eu lembro que a gente estava a falar que era uma oposição unânime ali dos PCAs dos bancos, que perceberam que tinham pessoal a mais, ou seja, mandaram o pessoal para casa que afinal não lhes fazia falta. Ou seja, esta estrutura humana, com o Covid não só, mas também com a digitalização, com tudo isto, faz hoje do banco uma coisa diferente de quando era no tempo do meu pai, não é? O meu pai tinha banheiras e tudo, não é? Mas isso já passou, não é? Mas como é que dizer, hoje aquilo que se dizia que todos queriam ser empregados bancários, não é? O desejo de cada homem era ser, dos homens era ser empregado bancário, porque era uma coisa. Isto hoje não é bem assim, pois não? Não é, porque também, e não é. E de facto o novo normal, resultante da introdução de novas tecnologias, resultante da própria recomposição da força de trabalho, vai resultar eventualmente na necessidade de identificarmos outras opções de treinamento e desenvolvimento do nosso capital humano. Hoje o BAE tem cerca de 1968 colaboradores diretos. E depois temos cerca de mais 500 subcontratados. Portanto, mais 500 subcontratados. A pandemia da Covid demonstrou-nos que, portanto, que poderemos fazer a banca com muito menos pessoas. No entanto, temos que perceber que também na nossa declaração de visão, nós falamos em atrair, reter e desenvolver as melhores competências. E investimos muito portanto, na formação e desenvolvimento das nossas pessoas. O processo de cessação da relação jurídico-laboral no BAE nos últimos anos tem acontecido, mas por via daquilo que são chamados os processos de rescisão por mútuo acordo, resultado da avaliação, da avaliação do desempenho dos colaboradores. E como é que isto se passa? Todos os anos, os colaboradores são submetidos a um processo de avaliação de desempenho, que tem critérios comportamentais e tem critérios do ponto de vista da produtividade efetiva. E os colaboradores são avaliados e em 2 anos, se não cumprirem
com as metas e os objetivos que lhes são atribuídos, passam por um processo, então, eu diria, de estarem sobre a proposta de rescisão por mútuo acordo. E certamente que não devo ter ouvido, portanto, grandes comentários à volta do nosso processo. Mas nós, nos últimos 3 anos, deveremos ter negociado cerca para cima de 200, ou seja, 10% da força de trabalho. Qual foi a decisão que o Conselho de Administração do BAE decidiu tomar em relação a estas pessoas? Foi: nós estamos a pagar bem acima daquilo que é estabelecido legalmente. Porque nós entendemos que essas pessoas, em determinado momento, contribuíram para o banco. E por diversos motivos, hoje não E contribuem. também porque temos uns lucros simpáticos. Se não tivessem os lucros simpáticos, não podiam ter essa postura. Não tanto os lucros, mas na realidade nós incorporamos isto nos custos gerais e administrativos. Porque a margem é grande, não é? A margem é a margem aceitável. Aceitável. É a margem aceitável. Portanto, sim, vai ocorrer. Aliás, o João Armando é uma pessoa bastante viajada e nos últimos 30 anos também se apercebeu do que aconteceu nos aeroportos. Sim. Não é? Hoje vemos o desafio. Portanto, você chega ao aeroporto, quase não encontra ninguém. Para despachar a sua mala, está ali uma máquina. A banca vai acontecer o mesmo. E, aliás, nós vemos As hoje... agências do futuro já não têm praticamente Eu vou-lhe dar um número. Portanto, e eu gosto muito de falar de números. Nós hoje temos pouco mais do que 154 agências. 154 agências Dubai. Mas você sabe qual é que é o tamanho dos canais, qual é a dimensão dos canais presenciais do Dubai? Ultrapassa os 600, por via dos agentes bancários. Portanto, nós temos um modelo de negócio que está a privilegiar, não é, os contratos de agentes bancários, que são empresas, pequenas empresas, lojas, lojistas, etc., as estações, os postos de abastecimento, que assinam um acordo com o BAE e que permite, nos termos daquilo que é o aviso do Banco Nacional de Angola, eles executarem determinadas tarefas do banco. Portanto, se no passado eu investia por via das agências, hoje estou a formar agentes bancários. Portanto, quando eu estabeleço um contrato com eles, eu tenho que formar os colaboradores do ponto de vista de compliance, regras de compliance. Eles têm que passar por um curso e têm que ser certificados para poderem fazer isso. Então, muito do crescimento que eu falei há pouco, nós em média o ano passado vínhamos com 5.000 clientes por semana, 4.000 e tal, e hoje disse que são 8.000. Portanto, muitos destes clientes, uma parte significativa, entre 80% e 85%, vem do negócio do agente bancário. Poderá dizer, mas estás aqui a divulgar uma peça estratégica interessante do ponto de vista de competitividade do banco face à concorrência. Os outros estão a fazer o mesmo. O que vai fazer a diferença é, os outros bancos estão a fazer o mesmo, vai fazer a diferença é quem consegue implementar mais rápido e de forma controlada e sustentável. E, portanto, eu acho que o futuro da banca presencial, pelo menos nos próximos 10 anos, estará muito nos agentes bancários, nos quiosques de autoatendimento e em canais não presenciais, como por exemplo o nosso canal BAE Direto, que hoje temos para cima de cerca de 680 mil clientes ativos a utilizar, dos 2 milhões. Portanto, e vai continuar a crescer. E depois vem soluções como o Mobile Money, não é? Portanto, que com o seu tempo também terão a sua presença, portanto, como processo de inclusão financeira. Uma última questão tem a ver com a Nossa Seguros. Como é que a seguradora se encaixa em tudo isto? Ou seja, a seguradora tem vindo também a ter um processo crescente, ou seja, tem vindo a ganhar cota relativamente ao líder. Quais são as perspectivas para a Nossa Seguro? Portanto, nós temos uma participação financeira, acredito que o BAE tem cerca de 72% do capital. Nós temos uma equipa, portanto, a equipa de gestão e a equipa comercial da nossa tem um plano estratégico que está a implementar e que, de facto, portanto, a ambição é de se tornar um dos players relevantes. Qual é que é a relação entre o BAE e a nossa? É fundamentalmente por via do bancassurance. Portanto, nós temos procurado, portanto, integrar
este negócio, obviamente, não condicionando a escolha da seguradora, portanto, legalmente não podemos fazer, mas o que vamos sentindo é que a nossa cada vez mais está a adaptar-se àquilo que são as exigências, as solicitações dos clientes, tendo, tendo introduzido recentemente uma plataforma também de venda de apólices remota. E isto parece que vai fazer a diferença. Mas mais do que isso é o entendimento em si daquilo que é o setor de seguros e a contribuição que o setor de seguros pode dar para o produto bancário, para o produto interno bruto do país, que ainda não é significativa. E este processo de continuar a divulgar as vantagens de produtos de seguro, quer vida, quer não vida, também é a contribuição que nós temos procurado dar para a economia como um todo. E era isto que eu queria falar consigo. Muito obrigado, agradeço a presença. E chegamos então ao final desta grande entrevista com o presidente da Comissão Executiva do BAE, Luís Lelis. Ficam aqui as ideias.